Olá, boa noite a todos. O meu nome é Marcela Forgerini, sou doutoranda bolsista FAPESP no Programa de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista Unesp e hoje estarei compartilhando com vocês o meu estudo intitulado Variantes Genéticas Associadas à Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa, uma revisão sistemática de minha autoria e dos colaboradores Rosa Camila Luqueta, Gustavo Urbano, Thales Rubens de Nadai e Patrícia de Carvalho Mastroianni. Primeiramente, vamos contextualizar um pouquinho o problema de saúde e hemorragia digestiva alta, que é uma emergência digestiva médica associada a hospitalizações e alta morbimortalidade devido à necessidade de intervenções cirúrgicas, readmissões hospitalares e alta mortalidade intra-hospitalar. A hemorragia digestiva alta não varicosa é considerada uma reação adversa a medicamento grave e a principal etiologia são as úlceras pépticas, que por sua vez estão relacionadas à exposição a certas classes medicamentosas, como por exemplo os anti-inflamatórios não esteroidais, os anticoagulantes orais e os antiagregantes plaquetários, além de hábitos de vida, como o consumo de álcool e tabaco. E estudos recentes têm sugerido a susceptibilidade genética como um fator de risco para a hemorragia digestiva alta não varicosa, ou seja, a presença de variantes genéticas que aumentam o risco de hemorragia digestiva alta, principalmente em genes envolvidos no processo de agregação plaquetária, assim como no metabolismo de certas classes de medicamentos. Portanto, nós pretendemos identificar quais são as variantes genéticas associadas ao risco de hemorragia digestiva alta não varicosa em pacientes expostos a medicamento. E para tal, nós conduzimos uma revisão sistemática registrada no Próspero, nas bases de dados PubMed, Scopus e Cochrane Library, até fevereiro de 2020. E como pergunta norteadora, definimos quais as variantes genéticas e medicamentos associados à hemorragia digestiva alta? E nós construímos o acrônimo PECOS para nortear as nossas buscas, no qual o P de população são os pacientes com diagnóstico de hemorragia digestiva alta não varicosa. Como exposição foi definida a presença de variantes genéticas e exposição a medicamentos, como controle, ausência de variantes e uso de medicamentos, outcome, hemorragia digestiva alta não varicosa, e os estudos triados foram do tipo caso-controle, caso-caso e coorte. A seleção de estudos, extração de dados, assim como a análise da qualidade metodológica, foi feita em duplicata. E nessa imagem que eu trouxe para vocês é a ferramenta de análise crítica de qualidade metodológica do Instituto Joanna Briggs, que possui 10 questões para avaliar os pontos metodológicos de cada estudo incluído. E nós identificamos 13 estudos e 15 publicações. Como podemos ver na figura 1, nós partimos de um total de 780 estudos, mais 3 identificados por busca manual, e após a leitura flutuante, a leitura na íntegra, foram incluídos 13 estudos. E dos pacientes incluídos, identificados nesta revisão, faziam uso de anti-inflamatórios não esteroidais, de ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetário e de varfarina. E dos 13 estudos, 7 apresentavam pelo menos um problema metodológico. E dos 13 estudos, apenas 6 reportaram claramente que o desfecho avaliado foi hemorragia digestiva de etiologia não varicosa, o que é um problema, uma vez que nós estamos querendo avaliar as variantes genéticas na hemorragia digestiva alta como uma reação adversa a medicamento, e a etiologia varicosa muitas vezes está relacionada a doenças hepáticas. E dos estudos que nós incluímos, nós identificamos variantes genéticas nos genes NOS3, TNF, alfa, AGT, COX1, COX2, PLA2, G7,
GP1BA, GRS, interleucina, F13A1, ADRA2A, DPP6 e tromboxano A2, como risco em pacientes em uso de AS, a CYP2C9 como risco em pacientes em uso de AINES ou varfarina, assim como a presença de variantes genéticas no gene VKOCR1 em pacientes em uso concomitante de AINES e de AS. E quando nós pensamos nos resultados desses estudos, que também foram contraditórios entre si, nós temos que ter em mente as diferenças na definição do desfecho entre esses estudos, assim como o perfil epidemiológico das populações estudadas, o que envolve diferentes etnias, diferentes marcadores de ancestralidade, que por sua vez estão diretamente ligados à presença e à frequência das variantes, assim como os hábitos de vida. E as diferenças entre esses estudos na definição de exposição a medicamentos, assim como alguns que não ajustaram as variáveis de confusão. E eu deixo o questionamento para vocês se essas associações realmente são associações reais ou epifenômenos. Então, como conclusão, nós identificamos variantes genéticas envolvidas na cascata de agregação plaquetária, angiogênese, também no processo inflamatório e no metabolismo de medicamentos. E estudos com melhor qualidade metodológica são necessários para avaliar essa questão. E as referências que eu utilizei para essa apresentação e meus agradecimentos à FAPESP, ao CNPq, à CAPES e ao evento por essa oportunidade. Muito obrigada.